Então vamos lá? Olha só, que o Warren Buffett é o maior investidor da história, todo mundo já sabe, né? O cara é simplesmente incrível e o mercado inteiro acaba prestando muita atenção no que o Warren Buffett faz, porque isso pode ajudar a gente a entender um pouco mais, né, de como funciona a mente de um grande investidor e de um cara que ficou multibilionário aí, basicamente no mercado de capitais, né? Um dos únicos bilionários que a gente tem que ficou muito rico mesmo com o mercado de capitais, com ações e controlando ali os seus investimentos de maneira espetacular, né? Claro que por isso a maior parte da fortuna do Warren Buffett veio depois de mais velho, né? Ele ganhou a maior parte da fortuna aí nos últimos 20 anos e não lá na juventude, porque o tempo é um fator muito importante aí na hora que a gente fala de criar uma bola de neve, né? Que é o que ele escreve ali tanto e fala tanto, né? Na hora de criar uma bola de neve para os investimentos. E ele fez vários movimentos agora no mercado, ele estava super parado desde o início da crise ali, as pessoas viram aquela derrocada, viram as ações despencarem ali e o Warren Buffett ficou esperando. Ele não fez absolutamente nada, mas agora, na parte mais recente aqui, desde junho e tudo, a gente tem visto vários movimentos do maior investidor do mundo e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses movimentos. Lá no começo ele tinha feito algumas coisas, mas agora a gente vai falar de compras mesmo, de ações que ele comprou. Então tem 3 empresas aqui muito interessantes em que ele fez aportes por agora e 2 delas são novas e não estavam na carteira dele antes. Agora, importantíssimo, né? As pessoas estão começando a investir no exterior e tudo bem, né? Cada vez mais pessoas comprando ações lá fora, é o ideal mesmo, a gente tem que diversificar entre países, mas uma coisa que você tem que se lembrar antes de assistir esse vídeo aqui, né, é que papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, né? Você não é o Warren Buffett, você não tem a fortuna dele, não adianta você imitar os movimentos com uma quantidade de dinheiro infinitamente menor, né, e com um cérebro infinitamente pior também, né? O cara é simplesmente um gênio, a gente não vai conseguir entender por que ele fez esses movimentos. O que eu vou tentar aqui é eu, Raul, né, que não sou ninguém, né? Vou tentar explicar aqui o que o maior investidor do mundo tá fazendo. Qual que é a chance de eu estar certo? 0, tá? Mas a gente vai tentar aqui desenvolver um pouco mais sobre isso e tentar chegar aqui na mentalidade que ele pode estar pensando e a gente pode, quem sabe aí, conseguir pelo menos se aproximar, né, do pensamento que ele teve ali. Então, antes de mais nada, tem um botão mágico aqui embaixo, ele é vermelhinho assim, normalmente se ele for vermelho significa que você não clicou nele ainda. E quando você clica aqui para se inscrever no canal, ativa o sininho do lado aqui, acontece uma coisa incrível, que é que você começa a receber vídeos todos os dias. Aqui tem vídeo todos os dias, né? Um canal que tem vídeo todos os dias, uma mágica simplesmente incrível aí que vai acontecer se você clicar nesse botão. Já se inscreve nesse canal que, é sério, o conteúdo tá fantástico. Inclusive, muito obrigado aí pelos 80 mil inscritos. Então vamos começar aqui montando a linha do tempo, né? Ali no dia 2 de maio, né? A gente estava no auge ali da crise do coronavírus, de fato, que a gente ainda não sabe se já passou, mas ali era o auge, pelo menos até agora, né? Então, ali nesse momento, no dia 2 de maio, foi divulgada a notícia de que o Warren Buffett, né, por meio da Berkshire Hathaway ali, que é a empresa que ele controla, tinha vendido todas as participações aéreas, né? Tinha vendido todas as participações em empresas aéreas ali. Isso é muito diferente do que ele vinha fazendo até então, que ele tinha comprado algumas. E aí, com toda a humildade do mundo, né, o Buffett disse simplesmente, em dezembro a empresa tinha 4 bilhões de dólares investidos na United, American, Delta e Southwest, né? Eu estava errado, afirmou o Buffett sobre as apostas nas companhias aéreas. Ele simplesmente disse, olha gente, eu estava errado, né? Eu tinha essas apostas aqui, mas não foi a melhor aposta que eu poderia ter feito. Ele admitiu seu erro e seguiu em frente ali, né? Bom, se ele tivesse ouvido o Benjamin Graham, que foi mentor do Warren Buffett aí, lá no livro Investidor Inteligente, né? Em 1949 o Graham já falava, empresa aérea é furada, né? O setor é perene, elas realmente cresceram, as pessoas não vão parar de andar de avião, mas essas empresas, elas não vão parar de viajar de avião, né? Mas essas empresas ali não são extremamente lucrativas, não vão ser lucrativas. Então ele deu uma teimada ali, né, com Benjamin Graham e aí pagou o preço aí, porque o cara é realmente um profeta, sempre soube de tudo. Se você nunca leu Investidor Inteligente, vale muito a pena. Eu tô fazendo uma piada, é óbvio que ele não deveria seguir cegamente, né, o Benjamin Graham, mas ele é um dos mentores e que falava para ficar bem longe das empresas aéreas, né? Outro mentor dele também é o Philip Fisher, e eu gosto tanto do Graham quanto do Fisher, mas eu também não ouço todos os conselhos e eventualmente eu vou acabar caindo aí no mesmo erro que o Warren Buffett caiu. Tomara que eu caia em todos os mesmos erros que ele caiu, né? Só nos erros aí do Warren Buffett já tá bom para mim. Então, depois de revelar que ele tava com caixa bombadão ali na crise, ele falou que não ia comprar mais nada, né? Ficou um bom tempo assim, falou, olha, não acho que tá barato ainda,
Não faz muito sentido para mim, não comprou nada, fez ali na reunião, explicou e não falou nada que ia comprar, não teve grandes emoções ali. E aí, mais recentemente agora, ele quebrou uma das regras mais sagradas aí do Warren Buffett da história, né? Que era não investir em ouro. O Warren Buffett, inclusive, ele sempre dava um exemplo genial mesmo. Eu invisto em ouro desde sempre, mas eu acho esse exemplo genial do Warren Buffett, que ele fala o seguinte: o ser humano é um bicho meio maluco, né? E olha que eu tô parafraseando, óbvio que ele não fala português, então eu tive que colocar aqui. O ser humano é um bicho meio maluco, né? Ele vai ali, escava a terra, arranca minérios da terra, né? Pega o ouro ali, transforma em barras esse ouro, simplesmente para escavar a terra em outro lugar, construir um bunker debaixo de um banco e colocar o ouro ali de volta em barras, né? Então ele tira o ouro debaixo da terra e coloca o ouro debaixo da terra e envolve todo um processo isso aí que não produz nada, é o que ele falava. Isso é uma loucura, né, do ser humano e de fato, né, não faz muito sentido. Ele fala, não era só melhor ter deixado o ouro lá debaixo da terra, então ele é um cara muito espirituoso ali, né? E ele vivia falando isso. E piadas à parte, é fato, né? O ouro é um ativo que não tem muita utilidade prática. Hoje em dia até tem, ele faz parte de componentes eletrônicos e tudo, mas assim, não é por isso que as pessoas têm ouro, né? O ouro existe aí desde os períodos bíblicos, ali antes disso, né? A história do ouro começa ali na Bulgária, a primeira vez que achou num necrotério, necrotério não, um lugar onde tem pessoas enterradas, não um cemitério propriamente dito, porque tinha catacumbas cheias de esqueletos ali, repletos de joias e tudo, né? Era uma coisa que começou ali há mais de 4.000 anos antes de Cristo, pelo menos o que a gente tem registro, e todas as civilizações, no geral, aí, de diferentes lugares aqui das Américas, da Europa e tudo, tanto o Novo quanto o Velho Mundo, desenvolveram um fascínio por esse metal, né? O ouro não tem uma utilidade muito prática, mas ele sempre foi usado como adorno, e por conta disso, né, as pessoas começaram a usar, então, o ouro como uma reserva de valor. Os governos começaram a usar, cunhavam as moedas e tudo, e como o ouro é escasso, né, facilmente transferível e tudo, ele se tornou essa coisa que a gente usa hoje em dia. Quem fez o curso sabe muito bem, né? Quem fez o curso A Única Verdade Possível, que é o meu curso, sabe muito bem a história do ouro e tudo, porque a gente fala sobre reserva de valor e tem um módulo só sobre isso. Mas aqui eu tô dando uma explicação totalmente simplificada. E aí o ouro, por isso, ele sempre é um ativo que cresce em meio às crises, né? Então, sempre que o governo começa com a impressão exacerbada de dinheiro ali, né? Coloca muito dinheiro na economia, as pessoas que têm muito dinheiro, os milionários, bilionários, até agora os investidores pequenos também estão começando a fazer isso, eles começam a comprar ouro. Por quê? Porque o ouro não pode ser acrescentado de maneira artificial na economia. Então, com isso, o ouro não sofre a inflação, né? Ele é um tipo de ativo deflacionário, né? Cada vez mais as pessoas querem ouro e não tem ouro suficiente para quem quer. Então acaba que ele é deflacionário, ele vai diminuindo ali, né? A não ser que encontre um meteorito de ouro aí ou alguma coisa incrível aconteça, já se produz ouro artificial, mas é muito caro. O ouro tende a ser um ativo que evolui de preço ao longo do tempo, justamente porque ele não é inflacionário. Então, se você pegar aqui, só para vocês terem uma ideia do preço do ouro, tanto que evolui, né? Se vocês pegarem aqui desde os anos 2000 até agora, eu coloquei essa primeira cotação aqui em real, tá? Então você pode ver isso aqui tá em real mesmo e tá em gramas, porque nos Estados Unidos a gente fala muito em onças, mas eu acho que não fazia muito sentido mostrar um gráfico para vocês em onças, porque no Brasil a gente não entende muito bem o conceito de onça, né? Não são a maioria das pessoas. Então eu coloquei aqui em gramas porque é mais fácil. Então aqui você pode ver que o preço da grama do ouro dos anos 2000 até agora já subiu 1.760,89%, né? Um ativo aí que cresce bastante de valor. E aí ele chegou no preço máximo aí de R$ 354,47, né? E ele já custou até R$ 15,33 ali no início dos anos 2000, né? Quem comprou uma grama de ouro ali por R$ 15 está extremamente feliz agora. É claro que você precisa desconsiderar os efeitos da inflação e tudo mais, que para poder ter uma ideia desse valor real ali, porque o ouro, na verdade, ele costuma só manter o valor dele ao longo do tempo, ele não costuma crescer muito de valor, exceto nas crises. Então, se você vê os picos do ouro ali, tá em 2008, né, 2012, você vê ali o pico do ouro crescendo. Quanto mais oferta de dinheiro tem na economia, etc., mais as pessoas procuram ouro, e quanto mais assustadas com o possível futuro, mais as pessoas procuram por ouro. Você deve estar se perguntando por que você está contando essa história toda. E ela é necessária, você precisa entender isso para você entender o que é o ouro, senão não tem jeito de você entender esse vídeo. Nem os investimentos do Warren Buffett. Então, o preço do ouro vem evoluindo consistentemente a cada crise, tá? Como você pode ver nesse gráfico aqui agora cotado em dólar, né? A gente vê um aumento substancial do ouro desde sempre ali, principalmente desde 1970, eu já explico por quê. E agora, mais recentemente, o preço do ouro atingindo ali patamares extremamente altos. Aqui agora você está vendo o ouro cotado em dólar, né? Então ele sai ali de 2,10 dólares ali, né? Em 1974 por aí. E ele cresceu aí nesses últimos anos 2.879,78% em dólar, né? Atingindo aí o preço máximo de 66,50
55 dólares. Então se você vê ali em 1974 em diante, aí você vê que 1974 ali é onde está cotando, você vê que tem um crescimento e aí para sempre a gente vai vendo grandes picos de crescimento do ouro sempre em meia crise, né? Então a gente vê ali subprime, aí do subprime é 2008, depois disso ele sobe para um preço altíssimo. 2012 a gente tem novos períodos ali de complicação da economia e novamente crescendo, né? E depois quando teve uma estabilizaçãozinha ele caindo e agora, né, no meio da pandemia do coronavírus, o ouro gritando novamente. Então o ouro está associado às crises e sempre esteve associado às crises como uma forma de proteger o dinheiro. O cara tem muito, a pessoa tem dinheiro, ela sabe que o governo vai injetar dinheiro na economia, o dinheiro não tem mais lastro, eu já explico para vocês o que é isso e por isso o ouro cresce. Então vocês conseguiram perceber esse padrão aí, é simples de vocês entenderem. Então por que esse padrão começa na década de 70? E aí agora eu vou te explicar o que é o lastro e por que ele não existe mais e por que o ouro começou a crescer na década de 70 mais fortemente. Ele já crescia, sempre foi considerado um ativo, os bancos centrais ao redor do mundo compram ouro também e tudo, mas eu vou te explicar como que chegou nesse pico que a gente está hoje. Só antes disso, é muito importante você me seguir o quê? Lá no Instagram também, @oRaulSena. Por quê? Porque quem me segue lá já assistiu essa explicação numa live que a gente fez aí, acho que foi ontem ou anteontem, né? Onde a gente conversou muito sobre isso e sobre essa ideia do Warren Buffett. Foi uma live super legal, inclusive. Então, o que é o padrão ouro e o que é o lastro, né? Então, muita gente não sabe, mas até 1971, né? Para imprimir moeda, né? O dólar ali e tudo, os Estados Unidos tinham que ter ali uma reserva de ouro no Banco Central. Então, a moeda, ela era, na verdade, um certificado de ouro. Muita gente não sabe disso, mas a moeda não era um papel ali como ela é hoje. Ela era um certificado. Você podia, inclusive, trocar suas notas ali, né? Qualquer nota que você tivesse, por ouro. Inclusive, essa nota aqui, olha que bonitona, de 100 mil, né? Uma nota super rara nos Estados Unidos. Você vê ali, ó, Gold Certified, tá? Mas todas as notas tinham esse selo Gold Certified porque elas valiam uma pequena quantidade em ouro lá no Banco Central que você podia trocar em qualquer banco a hora que você quisesse. Então, durante uma crise ali, em 1971, né? O presidente dos Estados Unidos na época era o Richard Nixon. Ele estava vendo que a maioria dos países estavam indo lá e sacando as suas reservas de ouro da economia americana. Ele, com medo de ter uma debandada desse dinheiro geral ali e deles não conseguirem pagar, porque na verdade era fato, eles estavam imprimindo moeda sem lastro mesmo. Eles falavam que tinha um lastro, mas tinha várias moedas na economia que não tinha mais lastro. Ele começou a falar, não, então agora é o fim do padrão ouro. Não tem mais padrão ouro, a moeda americana está lastreada agora só na confiança do Banco Central. Então é isso, quando você pega uma nota hoje, seja em real ou em dólar, na maioria dos países, todos, pelo que eu entendo, eles estão certificados simplesmente no cuspe do Banco Central. É simplesmente uma notinha colorida e bonitinha, né? Não tem valor nenhum, isso não serve para nada, não vale nada, porque o peso de papel da nota é uma coisa insignificante. Como ela não está lastreada em nada, ela não vale simplesmente nada. Então, o dinheiro hoje em dia, ele é simplesmente dígito, né? Tanto é que 90% da economia hoje em dia é digital mesmo, são só números digitais ali. Se você sacar o dinheiro, nem o papel não existe lá no banco, tá? Isso aí tem tudo a ver com por que as pessoas não querem ter essas notas. Você imagina, você é um bilionário e está cheio dessas notas, a inflação aumenta, como já aconteceu inúmeras vezes aí, e você perde todo o poder de compra do seu dinheiro, né? O Brasil, por exemplo, já mudou de moeda 10 vezes, a gente cancelou moedas ali várias vezes. Imagina quem era rico, né? Nesse processo vai perdendo dinheiro, as pessoas precisam comprar alguma coisa que mantenha o valor delas. E aí que entra a história do ouro, né? Você compra ouro ali e ele se mantém de valor ao longo dos anos. O ouro não perde o valor ao longo dos anos. Você vê, lá em 4.000 anos atrás, ele já valia, 4.000 anos antes de Cristo, ele já valia, hoje em dia ele ainda vale. Então ele não perdeu o valor ao longo do tempo. Mas se você pegar um cruzeiro, por exemplo, que era uma moeda nacional, ela nem existe mais, né? Então você não teria mais o dinheiro que você guardou em cruzeiros. Em ouro você ainda teria. Então é esse aí o esquema do ouro como uma reserva de valor, uma proteção, simplificadamente, tá? O assunto é bem mais complexo que esse, mas precisava ser resumido, porque agora a gente vai falar da ação do Warren Buffett. A gente falou isso tudo para explicar isso aqui. Então o que essa história toda aí tem a ver, né, com a vida do Warren Buffett? Então aí que tá, né? O diabo mora ali no detalhe. A nova empresa que o Warren Buffett investiu é uma empresa chamada Barrick Gold, né? A Barrick Gold, aí, que é uma empresa canadense, é a maior mineradora dedicada à extração de ouro no mundo, tá? Então é a maior empresa de extração de ouro do planeta aí, ela foi fundada em 1983 e ela faz ali basicamente extração de ouro. E aqui, né, é uma análise que a gente pode entender. Muita gente começou a falar, Warren Buffett ali, então tá investindo em ouro, coisa que ele falou a vida inteira que não faria. Não necessariamente, é aí que eu queria propor aqui uma reflexão para vocês. Ok, a Barrick Gold é uma empresa de mineração de ouro, mas será que ele investiu nela por causa do ouro, né? Você não acha que ele investiu nela porque o ouro é um produto? Ele começou a ver o ouro como um excelente produto para a crise? Se em toda crise o ouro sobe, não significaria então que o Warren Buffett está achando, na verdade, que a crise vai piorar e que as pessoas vão comprar ouro e que a Barrick Gold vai ganhar dinheiro, muito mais dinheiro do que ela já ganha? Então, numa análise individual, eu acho que o Warren Buffett está esperando uma crise muito mais forte, né? Óbvio que isso aqui é uma conclusão da minha cabeça, e a mineradora vai fazer muito mais dinheiro. Tanto é que a mineradora, né, a Barrick Gold, se você pegar aí desde o começo do ano até agora, as altas nas ações dela, né? Se você pegar ali
ali 6 meses para trás, né, e vi até agora, você está falando de 43,68% de alta, né. O simples fato do Warren Buffett enviar um comunicado para a SEC, tá, que é como se fosse equivalente à CVM americana, porque é uma participação relevante, né, que ele adquiriu na empresa ali, ele comprou muito dinheiro dela. Então, no dia que o Warren Buffett comprou ali, a empresa já subiu 11,49%, né. Então, a Berkshire Hathaway ali, que é a empresa, a holding controlada pelo Warren Buffett, adquiriu cerca de 21 milhões de ações da Barrick Gold, né, no valor aí de 564 milhões de dólares, tá? Então, além desse movimento aí de adquirir a Barrick Gold, né, que é essa mineradora de ouro, por esse motivo que eu acho que foi, né, ele também adquiriu participações em outras empresas, né? No primeiro trimestre ele não comprou nada e agora ele começou a comprar, né? Pelo contrário, no primeiro trimestre ele estava vendendo ações de bancos e estava vendendo também ações de empresas aéreas, né? E aí no início de julho, além de comprar essa Barrick Gold, né? Então agora ele animou aí, porque ele além de comprar essa Barrick Gold, ele comprou também a empresa de gás natural ali, a Dominion Energy, né? Por 9,7 bilhões de dólares, também uma grana aí. Posteriormente ele aumentou sua participação também no Bank of America. Então as três aquisições principais aí do Warren Buffett, né? Foram a Barrick Gold, que é uma canadense ali de extração de ouro, né? Que você pode comprar por qualquer corretora americana também, tem ADRs dela e tudo. Ele comprou também o Bank of America e ele comprou também a participação dele na Dominion Energy, né? Comprou a Dominion Energy inteira ali. Então agora pertence a Berkshire Hathaway. A única forma de investir na Dominion Energy é comprando ações ali da Berkshire Hathaway, até onde eu sei, porque ela não tá mais, ela não é aberta, né? Não é de capital aberto porque ela é 100% da Berkshire Hathaway. Todas essas empresas você consegue encontrar facilmente. A única empresa dessa que eu já tinha em carteira por meio de um ETF, né, lá nos Estados Unidos, era aí a Barrick Gold, né, porque ela é uma empresa muito grande de extração de ouro, né, e agora ele comprou ela, mas ela já fazia parte aí da maioria dos ETFs ali focados em ouro, né, para quem já tem costume de investir no mercado americano, se você tem empresas de ouro, não a parte de ouro em si, né, mas se você tem empresas de ouro ali, você já tinha provavelmente uma participação na Barrick Gold, porque a maior e todos os ETFs ali acabavam usando ela. E se você não investe nos Estados Unidos ainda, bom, você viu aí que tem algumas possibilidades. Eu não gosto muito do Bank of America, para ser bem honesto. A gente tem os bancos mais lucrativos do mundo aí no Brasil, né? Lógico que não os mais resilientes, mas a gente tem bancos muito lucrativos no Brasil. As margens são muito melhores no Brasil do que na maioria dos países. E é isso. O vídeo de hoje foi só. Um beijão e até o próximo vídeo.